Acho que diferente da última quinta, né? Quando o São Paulo jogou em casa e não teve uma boa adesão da torcida, teve ali 15 mil torcedores, o segundo pior público do ano, só ficando atrás pro jogo do Santo André. Acho que na quinta-feira, por conta até dessa embalada que o São Paulo deu, podemos dizer assim, e de ter entrado, pelo menos de forma momentânea, vamos ver hoje se vai continuar depois do duelo entre Atlético e Fortaleza, mas acho que o torcedor agora passa a acreditar de fato que o São Paulo consegue conquistar essa vaga na pré-Libertadores. Como a gente vem dizendo, né, Soler? Não chega nem a ser um prêmio de consolação, é uma obrigação, na verdade, o São Paulo. O São Paulo pode não ter o melhor elenco do Brasil, e não tem. Talvez não esteja nem entre os 4 melhores elencos do Brasil. Mas tem mais elenco do que Fortaleza, América Mineiro, Botafogo. Cara, eu acho que mais que o Fluminense. Fluminense, também acho, mais que o Fluminense, também acho. Então assim, né, você tem um Campeonato Brasileiro que é uma mãe, né, que é super generoso com relação às vagas na Libertadores. Sim. Ainda mais por conta desse domínio do Brasil, que já tem 2 representantes na final da Libertadores, então já automaticamente abre uma vaga. O Flamengo foi campeão, vai estar pelo menos aí entre os primeiros colocados. Então, assim, é uma obrigação você estar numa Libertadores, ou pelo menos na pré-Libertadores. E assim, tá numa pré-Libertadores hoje, ao mesmo tempo que é uma obrigação você estar numa pré-Libertadores, a pré-Libertadores não é garantia alguma que você vai jogar a fase de grupos. Era isso que eu ia falar. Agora que o São Paulo chegou à 8ª colocação, no meu ponto de vista, o São Paulo tem que se matar pra chegar ou no G5 ou no G6, né? Porque vai abrir mais uma vaga, né? A não ser que fique... Deu azar ainda, né? De ficar na 6ª colocação, na frente do Atlético Paranaense, e o Atlético ganhar a Libertadores. Que aí mesmo assim o São Paulo iria pra pré-Libertadores. Sim. Então o São Paulo tem que se matar pra tentar chegar o mais alto possível pra fugir dessa bendita pré-Libertadores, porque... Bom, são 2 fases. Exato, né? São 2 fases, é mais complicado do que era anteriormente, quando era só uma fase, mesmo assim... Você pega adversário cascudo, pode pegar o Olímpia. O Santos, quando pegou as 2 pré-Libertadores, pegou o San Lorenzo e depois pegou um outro time que já tinha título de Libertadores. Pegou, vou até pesquisar aqui, vai falando aí, só pra eu ter certeza. Então, e aí dentro disso, né, o próprio São Paulo tem um trauma, né? E na época, se eu não estou enganado, contra o Tajeres, ainda era um jogo, ainda era um confronto só, né? Não precisava passar por 2 confrontos. O São Paulo acabou caindo no único confronto que teria para chegar à fase de grupos, quando o André Jardini acabou perdendo pro Tajeres, né? Então é uma questão aí que, assim, é obrigação chegar à pré-Libertadores, mas depois que começa a disputa, meu amigo, não é garantia alguma que você vai chegar à fase de grupos da Libertadores, né, Soler? Bom, deu uma iludida aqui com o Santos. O primeiro jogo foi contra o glorioso Deportivo Lara. Ah, tá. Mas aí o segundo jogo da pré-Libertadores foi contra o São Lourenço. Aí é outra história. Aí é tiro, porrada e bomba. Exato, né? É o time do Papa, né? O time do rei contra o time do Papa, né? Pois é, então assim, São Paulo que se cuide, porque a obrigação tem que ser cumprida. São Paulo precisa chegar na pré-Libertadores. E fazer valer o discurso do Felipe Alves, né? No clássico contra o Palmeiras. Que quando ele foi questionado se a classificação para uma Libertadores já era um título de consolação pro São Paulo nessa temporada, ele ficou bravo. Se a gente tivesse ganhado a Sul-Americana, a pergunta seria outra. Então agora tem que fazer valer a pergunta, né? Pois é. Porque não pode ser mais o título de consolação. E se chegar numa pré-Libertadores, tem obrigação de chegar na fase de grupos. Porque a gente tá falando de São Paulo. Não tá falando do próprio América Mineiro, que é um time que não tem a expressão que São Paulo tem. Agora, o América conseguiu chegar na fase de grupos. É impressionante que era só, né? Só entre aspas, era só fazer um jogo mais digno contra o Del Valle, né? E já tava direto. Só ter feito o que fez contra o Palmeiras, né? Pelo menos jogado bola. Pois é, tava com um título que é muito importante, com uma vaga já na fase de grupos da Libertadores, né?